Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre sinais que Deus está abrindo a sua visão espiritual. Eu vou te dar 5 sinais que a sua visão espiritual está sendo aberta. Você sabia que além de nós vermos as coisas físicas e naturais daqui da Terra, nós também podemos ver as coisas espirituais dos céus, do reino de Deus? Você sabia que Deus, ele abre a sua visão espiritual? Você já percebeu que a sua visão espiritual está abrindo? Você tem visto coisas espirituais? Tem sentido coisas espirituais? Então, preste atenção nesses 5 sinais. Se você tiver pelo menos um ou dois desses 5 sinais, significa que Deus está abrindo a sua visão espiritual. Mas antes de eu te revelar esses 5 sinais que Deus está abrindo a sua visão espiritual, eu preciso ler um texto da palavra de Deus para abençoar a sua vida. Livro de Ezequiel, capítulo 1, verso 1, que diz assim. Ezequiel, capítulo 1, verso 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Olha que coisa impressionante, olha que coisa extraordinária. O profeta Ezequiel, ele começou a ver visões de Deus, a ter sonhos de Deus. E o profeta Ezequiel, Deus, ele começou a abrir os olhos espirituais daquele profeta. Ele teve visões, sonhos. O profeta Ezequiel, os olhos dele no lado espiritual foram abertos de uma tal maneira que ele viu coisas dos céus, do reino espiritual, ele viu coisas extraordinárias. O primeiro sinal de que Deus está abrindo a sua visão espiritual é quando você começa a ter sensibilidade espiritual. Mas, pastor, o que é sensibilidade espiritual? Por exemplo, você já chegou em algum ambiente, seja em uma casa, ou um apartamento, ou uma empresa, ou mesmo em uma chácara, sítio, em algum ambiente, você já chegou e você já começou a sentir que aquele lugar estava pesado? Sentiu que aquele lugar estava carregado? Você teve uma sensibilidade que aquele lugar tinha demônios, tinha espíritos, e você sentiu algo muito ruim naquele lugar? Esse é o primeiro sinal de que Deus está abrindo a sua visão espiritual. É quando você começa a ter sensibilidade das coisas espirituais. Tanto sensibilidade para você sentir que o ambiente está leve, tem até anjos, aquele ambiente tem a presença de Deus, assim também como que você tem sensibilidade
de sentir que um lugar está carregado, tem peso. Dá para você sentir que aquele lugar está em trevas e que tem até demônios. Isso é sensibilidade espiritual. E essa sensibilidade espiritual é o primeiro sinal de que Deus está abrindo a sua visão espiritual para que você possa ver coisas extraordinárias do lado espiritual. Tem pessoas que não acreditam que existe um mundo espiritual, mas existe. Se você ler as Escrituras Sagradas, elas falam de coisas materiais, físicas, e a maioria das coisas da Escritura Sagrada falam de coisas espirituais sobrenaturais. Você percebeu que você tem sensibilidade espiritual? Você sente quando um lugar tem paz? Você sente quando uma pessoa transmite paz? Ou que você sente que uma pessoa transmite coisas ruins? Você sente que uma pessoa está carregada? Então, Deus está abrindo a sua visão espiritual. Comente aí se você tem sensibilidade espiritual. Comente agora aí. O segundo sinal que revela que Deus está abrindo a sua visão espiritual é quando você sente dores no corpo. É impressionante. Por exemplo, você está em uma reunião em uma casa ou em uma campanha, ou que você está orando para uma pessoa e de repente você não estava sentindo dor de cabeça e você começa a sentir uma dor de cabeça forte. É Deus abrindo a sua visão espiritual através de dores, fazendo você sentir dor de cabeça que você dificilmente sente, e naquele lugar você está sentindo dor de cabeça, ou orando por alguém, ou em algum ambiente. É Deus abrindo a sua visão espiritual através dessa dor de cabeça, dizendo para você que naquele lugar tem trevas, dizendo para você que naquele lugar há uma ação maligna das trevas e que você precisa orar, você precisa repreender. Você já foi em alguma reunião, em algum ambiente e você ficou com dor de cabeça? Ou que você ficou com dor na nuca? Ou que você ficou com algum tipo de dor e depois que você orou e repreendeu todo o mal, aquela dor sumiu? Essas dores que muitas vezes nós sentimos quando estamos orando por alguém, intercedendo por alguém ou em algum ambiente, essas dores é Deus falando com você através dessa dor que você sentiu. E só quem sente dores quando você está clamando, orando ou em algum ambiente, quem tem visão espiritual aberta. Deus está abrindo a tua visão espiritual através das dores. Já sentiu dor na nuca, na cabeça, quando você estava em um ambiente e você sentiu que o ambiente estava tão carregado que te deu dor de cabeça? Já sentiu isso? Então, comente aí. Se você já sentiu dor de cabeça quando você estava em um ambiente e depois que você saiu daquele ambiente, você fez uma oração, a dor de cabeça sumiu, é Deus abrindo a sua visão espiritual através de dores. Lembra do profeta Isaías? Profeta Isaías, no capítulo 21, a Bíblia vai dizer que o profeta Isaías, ele sentia dores de enfermidade, ele sentia angústia, porque Deus estava falando com o profeta Isaías através de dores que estava vindo o mal sobre Babilônia. Então Deus, ele abre a nossa visão espiritual
também através de sentirmos dores, principalmente quando você está em um ambiente, você está ali orando ou participando de um culto e você está ligado com Deus e você sente dor de cabeça, ou que você sentiu aquele peso ruim. É Deus abrindo a sua visão espiritual através de dores. Aleluia! Deus, ele trabalha de várias maneiras. Deus, ele fala conosco de várias maneiras. O terceiro sinal de que Deus está abrindo a tua visão espiritual, esse terceiro sinal aqui é forte. Esse terceiro sinal é maravilhoso. Mas antes disso, eu preciso pedir a você, se inscreva nesse canal. Nesse canal só tem conteúdos abençoados que vão edificar a sua vida. Olha, e para você se inscrever, é só você clicar aí aonde está escrito inscreva-se ou inscreva-se. Clique aí e você já vai estar inscrito ou inscrita nesse canal. Também comente aí o que você já sentiu do lado espiritual. Comente aí quais coisas extraordinárias você já sentiu do mundo espiritual. Comente aí, porque eu quero saber e todos nesse canal querem saber também. E compartilhe esse conteúdo. Você pode compartilhar com 7 pessoas. Então compartilhe com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de deixar o teu like aí. Clique no joinha, clique no sininho para que todos os conteúdos que eu lançar, o YouTube avise para você. O terceiro sinal, anote aí. O terceiro sinal que revela que Deus está abrindo a tua visão espiritual é quando você começa a ter sonhos proféticos. Você tem muitos sonhos? Você sonha bastante? E os teus sonhos se concretizam? Olha, eu tenho muitos sonhos. E esses muitos sonhos que eu tenho, eles são proféticos. São sonhos de Deus me avisando sobre bênçãos que estão chegando. Mas também são sonhos que Deus me avisa sobre perigo que está se aproximando da minha vida. E é Deus abrindo a cada vez mais a minha visão espiritual. Hoje, nessa manhã, eu estava sonhando com uma pessoa roubando o meu celular, pedindo o meu celular e apontando uma arma para mim. Eu já acordei, já orei, já cancelei todo o mal, já repreendi todo o mal, porque eu sei que é Deus me dando um livramento. Sempre quando você sonhar, e o teu sonho for um sonho ruim, e você sentir que o sonho é uma revelação, assim que você acordar, você precisa orar e repreender todo o mal, porque é Deus te dando o livramento. E só quem tem sonhos proféticos, sonhos premonitórios, visões premonitórias, é só quem Deus está abrindo a visão espiritual. Você tem sonhos proféticos? Tem visões proféticas? Então Deus está abrindo a sua visão espiritual. O quarto sinal que revela que Deus está abrindo a sua visão espiritual é quando você sente arrepios. Por exemplo, você está intercedendo por uma pessoa na sua casa e você está orando com aquela intensidade, com aquele fervor, e você está repreendendo todo o mal sobre a vida de uma pessoa e você sente arrepios. O que significa? Significa que Deus está trabalhando, que o Espírito Santo está confirmando que a obra está sendo feita na vida daquela pessoa. Várias vezes eu já estive orando com fervor, intercedendo por alguém e eu senti arrepios. Ou até mesmo, muitas vezes, você está louvando, adorando a Deus com aquela intensidade, com aquele fervor de coração e você sente arrepios. Sentir arrepios quando você está orando, intercedendo por alguém
alguém ou louvando, ou entregando uma mensagem, ou fazendo algo da parte de Deus. Quando você sente arrepios, os arrepios são de Deus e significa que Deus está abrindo a sua visão espiritual. Você sente arrepios? Ah, pastor, eu sinto arrepios na nuca, eu sinto arrepios nos braços, nos pés, no corpo todo. Arrepios são de Deus e significa que Deus está abrindo a sua visão espiritual. E para que Deus abra cada vez mais a visão espiritual da sua vida, é só você buscar mais a Deus. Continuar com a tua vida no altar, clamar mais a Deus, ter uma vida de oração todos os dias, e você vai sentir coisas extraordinárias, você vai ver coisas extraordinárias do mundo espiritual, porque Deus, ele está abrindo a sua visão espiritual. O quinto e último sinal que revela que Deus está abrindo a sua visão espiritual é quando você tem inspirações divinas. O que é inspirações? É algo que você sente no teu coração que você tem que fazer, ou aquele algo forte que toca no seu coração que você tem que ir em tal lugar, ou até mesmo aquele sentimento forte no teu coração, aquela inspiração que o seu coração está dizendo, não vá em tal lugar. Isso são inspirações divinas. Significa que Deus está abrindo, é um sinal que Deus está abrindo a sua visão espiritual. Você sabia que um cristão, ou uma cristã, um evangélico, um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você prestar atenção nas inspirações divinas, algo que é como se fosse um sexto sentido, um sétimo sentido, que você tem que fazer tal coisa, ou tem que falar tal coisa para alguém, ou ir em tal lugar, ou não ir em tal lugar, ou resolver uma situação, ou ligar para alguém, ou aquela inspiração que bate no seu coração de você se colocar de joelhos naquele momento e orar por alguém. Isso é inspiração divina. E se todos os cristãos prestassem atenção nas inspirações divinas, dificilmente você iria tomar uma decisão errada. Se todos os cristãos prestassem atenção nas inspirações divinas, no que o coração fala fortemente, você iria sempre dar os passos certos, na hora certa, e as coisas iriam dar sempre certas para você. Porque quando você tem inspirações divinas, é o quinto sinal que Deus está abrindo a sua visão espiritual. Então tá aí 5 sinais que revelam que Deus está abrindo a sua visão espiritual. Busque mais a Deus, clame mais a Deus, que você vai ver coisas extraordinárias do reino dos céus. E também Deus, ele vai te mostrar coisas ocultas das trevas, armadilhas das trevas. Deus vai te mostrar para que você possa repreender as armadilhas das trevas contra você ou contra alguém da sua família. Isso são visões espirituais abertas que Deus vai aperfeiçoar a cada vez mais na sua vida. Tenha uma vida de oração todos os dias. Procure ter uma vida com Deus. E os seus olhos espirituais vão ser abertos cada vez mais. E você vai ver a glória de Deus. Se inscreva nesse canal. Dê um joinha aí. Clique no sininho. Compartilhe esse conteúdo. Fique na paz do Senhor Jesus.